Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa passagem poderosa, viu? A descrição que o apóstolo Paulo faz da condição humana lá em Romanos capítulo 1. Ele pinta um quadro bem sombrio, é verdade, mas ele também aponta para uma esperança, uma única e poderosa esperança, que é o Evangelho de Cristo. Então, bora entender essa jornada. E olha, Paulo já começa com uma declaração, nossa, extraordinária. Para ele, o evangelho não é só uma boa notícia, sabe? É muito mais. É o poder de Deus para a salvação. É exatamente aqui que a justiça de Deus é revelada, mostrando qual é o único caminho para a salvação. Então, essa ideia, essa declaração sobre o poder do evangelho, esse é o tema central de tudo. É a grande solução que Paulo vai apresentar logo depois de descrever o problemão da humanidade. Guarda bem essa ideia, tá? Porque ela é fundamental para a gente entender o resto. Mas aí, logo em seguida, o tom muda, e muda bruscamente. Depois de apresentar a esperança, o Evangelho, Paulo vai direto ao ponto e introduz o problema. E que problema? A ira de Deus, que se revela contra todos que, de alguma forma, suprimem a verdade. Tá, mas como assim essa verdade é detida? O que isso quer dizer? Bom, para entender isso, a gente precisa primeiro ver como é que Deus se revela. Isso vai preparar todo o cenário para a gente compreender a resposta da humanidade a essa revelação. O ponto principal aqui é um conceito que a gente chama de revelação natural. A ideia é a seguinte: Deus se mostra, ele se revela através da natureza, da criação de tudo o que ele fez. E o importante é que essa revelação não é nenhum segredo, não. Ela está aí, disponível para todo mundo ver. E essa passagem aqui, ela captura a essência de todo o argumento. Paulo está dizendo que as qualidades invisíveis de Deus, como o seu poder eterno, a sua divindade, tudo isso pode ser visto claramente na criação. A conclusão é bem direta, né? A própria natureza aponta para um Criador. E por causa disso, ninguém tem desculpa para não reconhecer a existência dele. Pois é aqui que a gente entra no centro do conflito. Porque mesmo com essa revelação sendo tão clara, tão óbvia, a humanidade decide ativamente rejeitar e distorcer essa verdade. Vamos ver direitinho como isso acontece. O primeiro passo dessa rejeição é muito claro. Mesmo conhecendo a Deus por meio da criação, as pessoas não o glorificaram nem agradeceram. E qual o resultado direto disso, segundo Paulo? Os pensamentos se tornaram inúteis, vazios, e o coração, antes capaz de entender, ficou obscurecido, ficou nas trevas. Isso aqui ilustra perfeitamente o que Paulo chama de a grande troca. É quando a humanidade deixa de adorar o Criador para adorar a criatura. A glória do Deus imortal e infinito é trocada por imagens, por coisas criadas. É uma inversão completa, fundamental de valores. E essa troca, essa rejeição toda, claro que não fica sem resposta. Então a pergunta que fica no ar é: qual é a consequência inevitável de seguir por esse caminho? A consequência é uma espiral descendente. E é interessante que Paulo não descreve isso como um mero acidente, não? Ele fala como se fosse um ato judicial de Deus. Deus entrega a humanidade aos seus próprios desejos. É quase como se ele dissesse: ah, é? Isso que vocês querem? Então fiquem com as consequências das suas próprias escolhas. E essa espiral tem etapas bem claras, viu? Primeiro, como a gente viu, Deus entrega as pessoas aos desejos do coração delas. Isso acaba levando a uma desordem total nas relações, trocando o que é natural por aquilo que é contrário à natureza. E a partir daí, bem, a confusão moral só vai aumentando e o coração vai se distanciando cada vez mais do plano original. E aqui, chegamos no ponto mais baixo da espiral. É o auge da cegueira espiritual. Pensa só. Mesmo sabendo qual é o julgamento de Deus sobre essas práticas, as pessoas não só continuam fazendo, como também defendem e aprovam quem faz. O erro passa a ser defendido como se fosse algo bom, como se fosse uma virtude. Olha, depois de um diagnóstico tão sombrio, tão pesado, seria fácil pensar que, pronto, não tem mais saída. Mas a boa notícia é que a narrativa não termina aqui, nessa escuridão. Lembra daquela declaração poderosa lá do comecinho? Pois é, há esperança. Toda essa análise que o Paulo faz nos traz de volta exatamente para aquela única e poderosa resposta para essa condição humana que ele acabou de descrever. E é aqui que Paulo fecha o círculo. Ele volta exatamente para o ponto de partida. Diante de um coração endurecido, de olhos que não veem, a conclusão é que somente o Evangelho tem o poder de quebrar essa espiral descendente e restaurar o relacionamento entre a humanidade e Deus. A grande solução que o Evangelho oferece é uma justiça
que não vem da gente. Não é algo que a gente conquista por mérito. É uma justiça que o próprio Deus revela e nos dá. E o único requisito é a fé em Cristo Jesus. É desse jeito que o pecador é justificado. Então, para fechar, a conclusão de toda essa análise é essa. Diante de uma revelação clara, de uma rejeição teimosa e de consequências devastadoras, a única força no universo capaz de reverter esse quadro todo, de verdadeiramente transformar o coração humano, é o Evangelho.